Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Então a gente continua aí falando sobre as infrações de trânsito. E a gente continua no tema aí penalidades. Vamos lá, depressa aí ao que interessa. É, continuando sobre a. Continuando a falar sobre a suspensão da CNH, o condutor que exerce atividade remunerada, então alguns condutores aí no campo observações da CNH, vem escrito lá EAR, somente essa sigla aqui, ó, EAR, que significa exerce atividade remunerada. A carteira suspensa sempre que esse condutor ele atinge aí 40 pontos e independe das infrações gravíssimas. Então aqui foge aquela regrinha lá de cometeu duas gravíssimas em um ano, é a carteira suspensa com 20 pontos. Cometeu uma gravíssima em um ano, carteira suspensa com 30 pontos. Tal. Então, nesse caso aí, não se aplica a quem exerce atividade remunerada. Independentemente de quantas gravíssimas ele atingiu em período de um ano, a carteira dele sempre será suspensa com 40 pontos, independentemente das infrações gravíssimas ou outro tipo de gravidade. Será facultado o curso preventivo de reciclagem quando esse condutor profissional, que exerce atividade remunerada, atingir 30 pontos em 12 meses. Funciona mais ou menos assim. O condutor, ele percebeu aí que em um período de 12 meses, ou em menos de em 12 meses, ele foi lá e atingiu 30 pontos. E para que ele não tenha a carteira suspensa futuramente, ele vai lá no Detran, no órgão executivo de trânsito, e pede para fazer um curso preventivo de reciclagem. Então ele tem essa possibilidade. Então ele pode chegar lá e solicitar, não, eu quero fazer um curso de reciclagem preventivo. Ele vai no órgão executivo, solicita o serviço, procura um CFC, um Centro de Formação de Condutor, faz o curso de reciclagem preventivo e depois que ele fizer o curso, ele volta lá no órgão executivo de trânsito e esses pontos, essa pontuação dele aí vai ser retirada. Então ele já não tem mais esses 30 pontos aí que ele tinha cometido de infração. Isso porque ele fez um curso preventivo de reciclagem. Olha que maravilha! Coisa boa, ao invés de ter a carteira suspensa futuramente, ele se antecipa, faz um curso de reciclagem e aí preventivo, e ele tá fora aí dessa punição de ter a carteira suspensa. Maravilha. Isso aí para facilitar a vida do motorista profissional. A cassação da permissão para dirigir. A permissão para dirigir é aquela carteira que quando o candidato à habilitação, ele faz todo o processo na autoescola, segue aquelas 3 etapas que a gente já conhece, e depois ele faz o exame de rua. Depois de um tempo, ele volta lá no órgão executivo de trânsito, pega a habilitação dele, e essa habilitação que ele pega é uma permissão para dirigir, é uma carteira provisória. Pegando essa carteira provisória, ele vai estar aí no período de estágio, é um período aí de um ano. Sendo que, nesse período de estágio, que é um ano, enquanto ele vai estar com essa provisória, ele não poderá cometer uma infração gravíssima, uma infração grave ou duas ou mais infrações médias. Se ele cometer somente uma dessas três aqui, a PPD dele será cassada. Então ele não pode cometer nenhuma dessas três. Não é o conjunto, é só uma. Por exemplo, aqui, ó, uma gravíssima. O condutor invadiu o sinal vermelho do semáforo, artigo 208 do Código. Somente nessa invasão de sinal, a carteira dele já é cassada. Então ele não pode cometer nenhuma desses tipos de infrações aí. O condutor que teve a carteira cassada, PPD cassada, ele poderá reaver a carteira dele sim, só que tem um porém. Ele só vai poder reaver a carteira dele quando ele for lá pegar a definitiva, não vai pegar. E aí ele tem que voltar para o Centro de Formação de Condutor e fazer todo o processo de novo. Então ele não consegue reaproveitar etapas, tem que fazer tudo de novo. Carteira cassada, volta para o zero. Aí vai ter que fazer o curso novamente. Que coisa. Cassação da CNH. Nesse caso aqui é a carteira definitiva. Aqui o motorista ele já passou pelo período da provisória. Nesse período de provisória, que seria um ano, ele não cometeu infração nenhuma. Ele foi lá e pegou a CNH e dirigiu normalmente. Aí quando que essa carteira definitiva ela poderá ser cassada? Então tá aqui. Conduzir veículo com direito de dirigir suspenso. Isso aqui pode cassar a carteira do condutor. Reincidência no prazo de 12 meses no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164 e 165, 173, 174 e 175. Também ó, a reincidência em um período de um ano
pode gerar cassação desse condutor, e também se esse condutor ele for condenado por delito de trânsito, condenado judicialmente por delito de trânsito. Isso aqui pode gerar também a cassação dessa carteira definitiva. Gerando a cassação dessa carteira, quando que esse condutor poderá ser reabilitado? Ele só poderá voltar a dirigir depois de 2 anos. Então, esse condutor aí que teve a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação Definitiva cassada, ele só poderá voltar a dirigir depois de 2 anos e ele vai ter que fazer o processo todo de novo. Então, ele só volta a dirigir depois de 2 anos e tem que fazer o processo todo de novo. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas é a aplicação da lei. Então, para frente. Curso de reciclagem. O curso de reciclagem, ele tem uma carga horária aí de 30 horas. Então, o curso de reciclagem, ele tem uma carga horária aí de 30 horas. Então, tem que se fazer o curso, depois fazer uma prova aí teórica. Essa prova teórica é uma prova aí de 30 questões. E ele tem que ter um aproveitamento mínimo aí de 70% nessa prova teórica. É uma prova de reciclagem também. Faz o curso de 30 horas, depois faz a prova. Quando que se aplica o curso de reciclagem? Quando suspenso o direito de dirigir, quando se envolver em acidente grave, quando condenado judicialmente por delito de trânsito, ele vai ter que fazer o curso de reciclagem, e a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. E aí, nos 3 últimos itens, será obrigatório o exame psicológico. Então, tem que fazer o psicoteste nos 3 últimos itens aqui. Ó. Tem que submeter-se ao psicoteste, fazer exame psicológico. Medidas administrativas. As medidas administrativas são medidas adotadas na via pública pelo agente da autoridade de trânsito. Então, quem faz acontecer ou quem aplica as medidas administrativas são os agentes de trânsito na rua ou na via. Então, tem aqui as medidas administrativas previstas no Código. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH ou da PPD, recolhimento do CRV ou do CRLV, transbordo do excesso de carga, realização de testes de alcoolemia ou entorpecente, que são substâncias psicoativas, recolhimento de animais soltos e realização de exames de aptidão física e mental, de legislação, de prática de primeiros socorros e direção veicular. Aqui num caso mais grave aí, seria uma medida que seria adotada aí para reestruturar, reabilitar o condutor. As medidas administrativas, a de retenção do veículo. Quando que ocorre a retenção do veículo? Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado, tão logo seja regularizada a situação. Então, um exemplo aí de retenção do veículo é quando uma criança, por exemplo, de 3 anos, ela está fora da cadeirinha. Você está em um veículo, um automóvel, está lá a mãe dirigindo, e a criança está no banco de trás, criança de 3 anos, no banco de trás e fora da cadeirinha, presa no cinto de segurança. Então, essa infração prevê a retenção do veículo. Então, esse veículo ele fica retido no local da fiscalização até a mamãezinha lá providenciar, sanar a irregularidade, ou ligar para alguém levar uma cadeirinha, ou então ver um outro tipo de transporte que não seja obrigatório o uso da cadeirinha e para fazer o transporte dessa criança. Então, aí está uma infração em que é prevista a retenção do veículo. Tem muitas outras infrações, mas aqui é somente um exemplo. Remoção do veículo. A remoção do veículo, ou o famoso guincho, é a restituição desse veículo que foi guinchado ou que foi removido, só ocorrerá mediante o pagamento de multas, taxas e despesas com remoção estada. Só para a gente entender que a multa precisa ser paga, mas a controvérsia aqui é que quando esse veículo é removido ao pátio, a multa ou a notificação de multa que foi efetuada naquela hora, esse condutor do veículo proprietário não precisaria pagar essa multa que foi tirada agora imediatamente para remover o veículo. Então, por enquanto, fica só a obrigatoriedade de pagar o valor do guincho e o valor da estada do pátio, que é a estadia. Mas a multa ele só vai pagar futuramente. Agora, se houver outras multas pendentes, multas anteriores, aí sim ele precisa pagar para poder retirar esse veículo. Mas aquela multa que gerou a remoção não precisa ser paga na hora. Pode ser paga depois quando o órgão encaminhar a notificação de autuação de infração ou a notificação de imposição de penalidade.
A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Seu veículo foi removido ao pátio e depois que o seu veículo entra no pátio, foi percebido que ele não tem estepe, ele entrou no pátio sem um estepe, sem o pneu de socorro. Esse veículo só poderá sair do pátio depois que você providenciar o socorro. E isso serve também para os equipamentos obrigatórios, luzes e qualquer outro item de segurança. Só sai depois de tudo regularizado. Vamos lá para frente aqui. O recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH. Como e quando que ocorre o recolhimento desses documentos? Então tá aqui. O recolhimento da CA mediante recibo, um contra-recibo, além dos casos previstos neste código quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Então, ocorreu uma infração e nessa infração que ocorreu, está lá previsto no artigo o recolhimento do documento, como, por exemplo, o artigo 165 do Código e o artigo 165-A. Nesses dois artigos do CTB estão previstos o recolhimento do documento. Então, o que ocorre? O agente de trânsito, diante de um condutor que está sob suspeita de dirigir alcoolizado ou que se recusou a fazer o teste do etilômetro, ou conhecido como bafômetro, esse documento dele vai ser recolhido. O agente de trânsito emite para ele um recibo mostrando que o documento foi recolhido, com o nome do órgão, com o nome do agente, e aí entrega para ele esse recibo, e esse documento será encaminhado ao órgão. E a partir daí, o condutor do veículo, que é o responsável, que é o dono do documento, ele vai ter aí até 5 dias para retirar esse documento no órgão que recolheu. E depois desse prazo, se ele não foi no órgão que recolheu pegar esse documento, o órgão encaminha esse documento para o Detran. Então, esse documento ele tem que ficar no órgão em até 5 dias. Isso aí está previsto na Lei 5553, que é a Lei de Uso de Documentos Pessoais. Então, fala que o órgão ele pode segurar esse documento aí em até 5 dias. Depois disso, tem que caminhar para o Detran. E aí, o condutor infrator ele poderá retirar esse documento aí depois de 5 dias lá no Detran. O recolhimento do CRV e do CRLV, que agora mudou, agora é o ATPVE, que substitui o CRV, e o CRLV-E, que é o CRLV eletrônico, que substitui o CRLV. Então, quando que se recolhe esses documentos? Quando houver suspeita de adulteração ou inautenticidade, se alienado o veículo não for transferido à propriedade em 30 dias, se o prazo de licenciamento tiver vencido, documento vencido, ele vai ser recolhido, e no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Aqui um texto da legislação nova, a Lei 14.229, ele traz aí essa observação. Então, tem algumas infrações em que o veículo ele pode ser liberado para que seja feito o reparo, mas o documento ele é recolhido. Então, aí está previsto em lei. Transbordo do excesso de carga. Carga excedente deverá ser transbordada. Então, o veículo saiu aí da empresa com uma nota fiscal e foi parado em um posto fiscal, e nesse posto fiscal tem uma balança subterrânea, e foi constatado que o peso da carga está diferente do peso da nota fiscal. Então, aí a empresa que está transportando tem que solicitar um outro caminhão para que essa carga seja transbordada. Aqui é o transbordo do excesso de carga. Então, fez o transbordo, emite essa nota fiscal, regularizou a situação, notifica o veículo e esse veículo é liberado. Realização de teste de alcoolemia ou teste de entorpecente, que é de substâncias psicoativas. Então aqui, esses testes eles são feitos pelo agente de trânsito, então eles podem acontecer, esses testes eles podem acontecer ou em uma fiscalização de trânsito, se houver abordagem, em caso de Blitz Lei Seca, que é uma campanha nacional, a Blitz Lei Seca, ou então se esse condutor ele se envolveu em um acidente de trânsito grave, onde gerou aí vítimas fatais ou vítimas com lesões graves, esse condutor aí ele poderá ser submetido ao teste de alcoolemia ou teste de entorpecente, que é o teste aí antidrogas. Então, esses são os dois casos em que são aplicados aí as medidas administrativas. Recolhimento de animais soltos. Então, serão levados ao depósito se houver animais na via. O órgão responsável pela via é o responsável por retirar esses animais. E futuramente esses animais que foi recolhido aí ao depósito do órgão
serão devolvidos aos proprietários após o pagamento de multas e os encargos que forem previstos aí por lei. Então tá aí, mais um videozinho para a gente aproveitar ao máximo e a gente ser totalmente aprovado lá na teórica. Aquele abraço, até a próxima, fui.